conceituais, porém teáticas. Tanto que esse livro ele tem 4 sessões. Né? O livro ele é composto de 4 sessões. A primeira sessão, método científico e conscienciologia. Essa reflexão de que modo a conscienciologia pode falar de método científico. Que é um grande receio, né? Nesse tempo as pessoas manifestam para mim seus receios, né? Suas inquietações e falam assim, olha, método científico está muito atrelado ao materialismo. Método científico, ele não dá para a gente falar de método científico e conscienciologia. Então eu resolvi trazer isso. Como falar? Dá sim. Nós temos que falar de método científico no paradigma consciencial, mas não deixa de ser método científico. É método científico. Tá? Quer dizer, o fato de a gente ter rigor nas pesquisas não vai perder o caráter diferencial do paradigma. Então esse é o primeiro capítulo. Vamos lá, método científico, métodos científicos conscienciológicos, autopesquisa e método científico. Como é que fica isso? Será que a autopesquisa é o método da conscienciologia? Eu trouxe essas questões assim, que precisam ser esclarecidas. A segunda sessão é a teoria da autoexperimentação conscienciológica. Então essa é maior, onde procurei fazer essas definições, trazer isso. Né? Como definir autoexperimento conscienciológico e autoexperimentação conscienciológica. Então aí precisei fazer a análise da experiência pessoal. De que modo a experiência pessoal se transforma em autoexperimentação. Como tornar uma experiência autoexperimento. Então já vi que para mim já era mais ou menos definido, assim, para mim já era uma coisa mais ou menos clara, que não pode ser a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa, porque experiência pessoal é um termo muito genérico. Tá? A experiência coisa, é um leque muito amplo, porque você tem graus muito variados de lucidez, por exemplo, na experiência pessoal. Tá? Sonho é experiência pessoal, projeção é experiência pessoal, sei lá, entende? É muita coisa. E para mim é claro assim, olha, nem toda experiência pessoal é um autoexperimento. Mas como definir isso, como relacionar as duas coisas, isso me deu bastante trabalho. Né? Demorou bastante até conseguir chegar numa formulação que eu ficasse satisfeito, né? E que, não sei se vocês ficaram curiosos, mas tem essa figurinha na capa do livro aí, que representa justamente isso. Então explica a figurinha. Quem quiser saber, essa figura, pessoal, essa figurinha é a figura aqui, 4 do livro. Ela é uma figura do livro. Ela é a figura número 4. Tá? Eu ainda não decorei a página, provavelmente eu vou decorar em breve. Qual? 129, ó. Weibert falou ali. Página 129 tem a explicação. Então, essa figura representa tipologia de experiências pessoais. Tá? Ela vai de cima para baixo, da esquerda para a direita. O primeiro quadrante, aquelas linhas ali, aquelas ondas, é a autoexperiência basal. Então, é um fluxo da autoexperiência ou da experiência pessoal, que é o que todos nós temos enquanto nós estamos vígeis. Que é o fluxo natural das experiências, né? É a fisiologia, por é a ser basal, é natural e é tudo. É tudo. Na verdade, mas agora é uma experiência. Ó. Isso é uma autoexperiência, já é uma autoexperiência. Ó, se alguém aqui estiver fazendo EV, por exemplo, né, você já tem uma autoexperiência aí que está ficando mais complexa. Então, assim, o segundo quadrante, ela já envolve aqui um foco na autoexperiência. É a pessoa que está buscando alguma experiência. Porque a autoexperiência basal, a rigor, ela é passiva. Ela acontece querendo ou não. Está acontecendo. Ela é passiva, a consciência é passiva perante ela. No momento que já se busca uma experiência, já tem um elemento ativo aí. Já tem um elemento deliberado ali, eu quero uma experiência. Por exemplo, olha, eu quero ir lá para Foz conhecer a Cognópolis. Já é uma experiência com foco. Tá? Então, esse tipo de experiência, eu estou denominando no livro autoexperienciação. Porque é uma experiência que visa uma nova experiência. Ou seja, é a experiência que visa a familiarização com alguma coisa. É o primeiro contato com alguma coisa.
Elaborada, né, Alexandre? Ela Já tem é uma coisa ela tem um que exige, limiar ela aqui, tem né? uma Tem delimitação. uma delimitação. Ou seja, ela já exige da consciência um pouco mais de atenção, lucidez e até vontade de ter compreensão, né? Até um certo ponto. Ela ainda não chegou ainda na Não chegou cognição desse modo. Ainda não Eu fiz chegou. esse recorte, pessoal, para poder definir bem claramente a autoexperimentação. Então, experimentar uma comida diferente, que eu nunca experimentei. Então, eu vou lá, todo, sei lá, cauteloso, do que é feito esse negócio, né? Será que eu vou gostar e tal? Vai lá. Isso é autoexperienciação. Ah, eu vou provar uma roupa. Todo esse tipo de teste que a pessoa se coloca, cujo objetivo é a experiência pela experiência, você quer ter a experiência. Isso é autoexperienciação. Agora, autoexperimentação já é o primeiro quadrante aqui, né, de baixo. É o terceiro quadrante que tem umas bolinhas com ponto de interrogação. Por quê? Quando surge a noção de variável. Eu já chego numa experiência e eu quero saber o que é importante nessa experiência. Quais são os pontos chaves para eu poder entender o processo? Uhum. Esses pontos que eu quero encontrar já são variáveis possíveis. Esse tipo de experiência pessoal é a autoexperimentação exploratória. Então eu assumo uma atitude exploratória na experiência. Eu quero descobrir quais são as variáveis relevantes nessa experiência. Eu não sei quais são. Eu quero descobrir. Então isso é muito comum em conscienciologia, pessoal, a gente fazer autoexperimentação exploratória. Por exemplo, num campo instalado. Você vai se submeter ao campo e você vai fazer digamos, uma prospecção nesse campo. O que vai acontecer aqui? Vamos ver. No laboratório, né, pode ser Alexandre? no laboratório, pode ser numa dinâmica, no curso de campo, mas começa na autoexperienciação, né? As primeiras vezes você tá lá, assim, vendo que tipo de coisa é essa, como é que é isso? E depois vira autoexperimentação. Já aparece o problema científico específico que você quer se debruçar sobre, pode né? ser tudo isso também misturado. Pode ser tudo misturado, né? Agora, e o último Mas isso aqui vai tornar consciente, né? Isso aqui vai tornando você a pessoa... vai se tornando cada vez mais consciente disso na vida. E desenvolvendo uma atitude científica, né? Sim. Isso é uma atitude científica. É uma atitude científica. É só o último quadrante, já tem ali duas bolinhas com uma seta que é VI e VD. Que é variável independente e variável dependente. Então, você já se coloca com variáveis definidas, você já vai ver qual é a variável de entrada do experimento e qual é a variável que você vai testar. Tá? Então, essa é assim que se configura, digamos, um autoexperimento dirigido. Tá? Isso é mais comum do que se pensa. Só que depende da atitude científica, essa que é a questão. Porque, assim, talvez o mais espontâneo, natural, seja a pessoa ficar meio que girando em todas, um pouco em cada. Você vai um pouquinho em cada e tal. Mas é bem interessante se colocar nessa posição de autoexperimentador mesmo. Inclusive em situações cotidianas, às vezes, talvez com dificuldades, às vezes. Você chegar numa situação de pressão, por exemplo, pressão energética, sabe? Ou mesmo de ansiedade, você mesmo começa a ter esse tipo de reação, é possível transformar aquilo num autoexperimento. Sim. Isso que eu estou querendo mostrar no livro. Que a gente pode transformar os momentos, as situações na vida em laboratórios conscienciológicos, fazendo autoexperimentação.